Ciro, o governo que hoje anunciava uma ponte para o futuro. Né? Incerto, mas anunciava uma ponte para o futuro. A economia cada vez, né, o país cada vez derrapando mais, situação extremamente grave. Que cenário o senhor prevê, imagina, para pós-eleitoral, para 2019? E assim, que medida, caso você seja eleito, a gente imediatamente pode pensar, pode efetivar? Hoje tem uma luz aí acendendo. Hoje o Brasil está proibido de crescer por 3 razões, cada qual mais contundente. E se a gente quiser resolver isso, a gente tem que ajudar a desarmar essas 3 bombas. Cada qual mais complexa, mas todas dá para fazer se você tiver força e não mentir para a população e se desmoralizar nos próximos 6 meses, porque a situação, como eu já disse aqui, vou repetir, é muito grave a situação brasileira. Mas lá, primeiro, 63 milhões de brasileiros, homens e mulheres, estão hoje com o nome negativado no SPC ou no Serasa. Ou seja, pelo consumo das famílias, o país não tem como crescer. E nós deixamos irresponsavelmente que 85% das transações financeiras se concentrasse na mão de 5 bancos. E eles estão empurrando a faca e isso está criando essa brutal violência com a nossa população, que se sente o pior dos homens, a pior das mulheres, porque não está dando conta de pagar o crediário. Então é preciso desarmar essa bomba e eu estou com um conjunto de propostas para isso. A segunda é o explosivo endividamento das empresas. Hoje as empresas brasileiras estão com 2 trilhões de reais, com T de tapioca, de reais de débito, e 600 bilhões de reais desse, ou seja, um pedaço grande, caminha aceleradamente para crédito de recuperação duvidosa. Ou seja, não haverá desenvolvimento porque as empresas não estão tendo capacidade de investimento. Pelo contrário, nos últimos 12 meses o Brasil fechou 1.000 indústrias, desempregando 480 mil pessoas do trabalho industrial, que é o que paga os melhores salários. Depois você tem a explosão da conta pública. Também o Brasil está proibido de crescer porque o governo brasileiro, esse ano, está com o menor investimento da história, todas as obras paradas, voltou a mortalidade infantil a crescer, os institutos federais de educação com dificuldade de pagar os próprios custeios, as universidades já sofrendo constrangimento nos investimentos, nem se fala, e apesar disso nós vamos terminar o ano com 160 bilhões de reais de buraco. E aqui também nós precisamos resolver essa equação para que os investimentos em estrada, porto, aeroporto, construção de moradia popular, saneamento básico, que emprega as pessoas que têm mais dificuldade de qualificação, só pode vir esse investimento se a gente consertar, arrumar a conta pública do país. E por fim, o Brasil montou um esquema em que qualquer crescimentozinho que a gente tiver, aumenta explosivamente os importados. Aquilo que vem do estrangeiro, que nós fomos abrindo mão todo dia de aprender a produzir aqui dentro. Todos os celulares, só para bem dizer, o óleo diesel do Brasil está vindo dos Estados Unidos. Nós somos um dos países mais... eletrônico, né? Todo eletrônico, todos os computadores, todos os remédios, todos os meios de diagnóstico médico. Então é preciso construir uma política industrial que voltemos a produzir aqui no Brasil naqueles setores onde nós temos capacidade. Por exemplo, petróleo e gás e bioenergia. Por exemplo, o agronegócio. Você tem que acudir a agricultura familiar com programas que nós já tivemos e que estão definhando. Por exemplo, o programa de compras da agricultura familiar. Governamentais que atendia a agricultura. Está desmontando, está sendo desmontado. Isso aí está desmontando a agricultura familiar, que responde por 80% do abastecimento da mesa do brasileiro. E pelos empregos, dado que o agronegócio é muito tecnicamente mecanizado e muito exportador, então ele não gera nem emprego nem imposto, embora pague a conta em dólar, né, que o Brasil não está produzindo. Então, portanto, esse conjunto de políticas é o que eu estou chamando de projeto nacional de desenvolvimento.